Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações. Diante de vossos olhos maternais eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Suprema Majestade, ouve em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Ouve, Senhor, na tua divina vontade, dou-te minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Então, vai fazer a minha partilha, né, a minha reflexão em cima do que foi dito, né, desse trecho. É sobre o catolicismo mecânico. Vai dizer, a igreja busca, desde muito tempo, não se aprofundar com seus fiéis nos conteúdos espirituais. Muito sério, não se aprofundar com seus fiéis nos conteúdos espirituais. Resguarda para somente seus profissionais teóricos, exorcistas, a teoria espiritual e a prática do sobrenatural, e somente fornece aos fiéis regras e conselhos mecânicos e práticos para se protegerem contra o mal ou se salvarem. A orientação é essa, né? Rezar o rosário diariamente, participar da missa diariamente, orações, novenas, devoções, escapulares, rituais, medalha de Nossa Senhora, medalhas e tantas outras também. Escrúpulos, no sentido de que se zela demasiadamente da postura piedosa, externamente, sabendo que o externo deveria ser, deve ser, o reflexo do que está dentro. Mas o que de fato acontece na maioria das vezes não é isso, né? Não é bem isso. Isso é até uma máscara, né? É uma piedade externa, mas o interior mesmo está cheio de vícios e paixões e escrúpulos e desordem. Mas continuando aqui o trecho. Jesus não trouxe os sacramentos para que fossem meios apenas mecânicos para se ritualizar a fé, mas quando se reunia com o povo, explicava com parábolas como devia ser o interior da alma para com Deus. E usava ali das situações, do, do que tinha ali à mão, para servir de exemplo, para servir de palavras, como foi dito, para que todos entendessem, né? Tanto o mais douto quanto o mais humilde, né? Com simplicidade. Aí o que acontece hoje é que Jesus fala com os grandes, com o pequeno, não. Um forte exemplo é a Luísa. É porque os escritos da Luísa estão deixados de lado. É porque algumas outras místicas, se não todas elas, né, até foi falado, né, isso aqui
É revelação particular, não somos obrigados a acreditar. Né? Então, o que Jesus diz, né, através de uma mística, eu não sou obrigado a acreditar porque é uma pessoa qualquer, falou qualquer, então a palavra dele não tem valor, o mesmo valor que teria se tivesse falado através de um sacerdote conhecido. Jesus, até o que a gente vê na missa, né? A fila para receber a comunhão das mãos do padre é uma, e as filas para receber a comunhão das mãos dos ministros é outra. Né? Viveu um momento em que estava o sacerdote e o ministro no corredor central da igreja. A fila do ministro não tinha ninguém e a fila do sacerdote, a fila estava lá quase que saindo para fora. É vergonhoso que o Jesus que o sacerdote distribui é diferente do Jesus que estava no mundo do ministro. É vergonhoso. Eu mesmo que nesse dia estava na fila do sacerdote, eu saí e fui tomar comunhão da mão do mas raras eram as pessoas que isso faziam. Esse catolicismo dos mais tradicionalistas, que tem que ser do sacerdote, enfim. Mas há aqueles que vai, se deixam levar, né, por esse mecânico. Tá todo mundo indo ali. O padre é o padre, então pode receber a comunhão das mãos do padre. Como se de fato o Jesus das mãos do padre fosse. E aí a gente vai aqui alencando outros pontos que são inúmeros. São inúmeros. E tudo isso não é culpa também da igreja, das autoridades, né, nesse ponto. Porque o que se vê quando o padre demora, né, um pouco na sua homilia, dando explicações, informações, a catequese, as pessoas, né, começam a reclamar. Então, precisa ser o mais breve, né, possível, né, se falar tudo de maneira resumida, né, porque a grande maioria, né, que vive esse catolicismo mecânico, né, está ali para comungar e ir. Tanto que eu participo da missa das crianças que eu levo o meu filho. Foi preciso agora, é preciso agora o padre dar a bênção antes de distribuir, né, um pãozinho separado que eles fazem para as crianças. É preciso dar a bênção antes, ou seja, é preciso concluir a missa antes e ter esse momento, né, com as crianças, a participação das crianças na missa. Porque as pessoas precisam ir embora, né? E não podem ali demorar ali, uns 5, 10 minutos a mais que seja, para estar ali com as crianças, né, esse momento com as crianças. Porque tem que ir embora, já deu, né? Tem que cuidar do almoço, né? Já tá na hora do almoço, precisa ir, né? Ou seja, dá o que precisa, dá o que buscar e encerra logo, pronto, né? Com que as coisas mais importantes pra fazer. Enfim, quando Jesus se reunia com o povo, explicava com parábolas como devia ser o interior para com Deus. E aos apóstolos explicava as parábolas mais minuciosamente, né? Mais minuciosamente. E os enviou para cuidar das ovelhas do rebanho, ensinando e depois batizando-os. Hoje o ensino é muito precário. Apenas se ensina a necessidade de se ir à Santa Missa cotidianamente, ou rezar o rosário diariamente, a adoração e usar sacramentais, entre outras práticas meramente mecânicas, sem alma e significado real para muitas almas, como uma receita de bolo.
Eu preciso de determinado milagre, então eu vou fazer uma novena, vou fazer aí um tempo de jejum, que eu preciso sanar essa situação. E nem é para a salvação da alma, de um ente querido, de si mesmo, nem é em direção a Deus, mas em direção a si mesmo. Eu vou fazer uma cruzada de oração aqui para que o meu marido se converta, para que, né, o ente querido mesmo, muito querido, né, saia da vida, saia das drogas. Porém, nem é tanto, né, para que se encontre a Deus, mas para sanar, né, dificuldade dentro de casa, uma relação dentro de casa, uma perturbação em casa. A salvação da alma está em, às vezes, em último lugar. Em grande parte. Muitos vai dizer, não, não, não é bem assim, não é. Basta olhar, né, no fundo da nossa alma, do nosso coração, nossa intenção. Né? A grande murmuração. Eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais isso. Né? Vocês oram para mim, uma petição de oração, mas e você está rezando? Né? E você está mesmo rezando? Né? E se está rezando, porque está muito perturbado, né? Está surtindo efeito. O que está errado? O que está indo, fazendo de errado que Deus não te. Porque rezamos não para voltar a Deus, né? Rezamos para entender a vontade de Deus e viver essa vontade. São duas coisas diferentes. Se reza para voltar a vontade de Deus, se reza para nos conformar, nos fundir à vontade dele. Seja lá bom ou não. Então não se gasta tempo orientando, instruindo as pessoas, até porque poucas querem esse conhecimento. Querem uma forma rápida. É o rosário? Vamos rezar o rosário. Participar da missa? Vamos. Então, vamos. Né? Dar demasiada atenção ao diálogo, né? Como se Deus não tivesse poder, como se Deus tivesse domínio. Né? Vive um catolicismo mentiroso, né? Equivocado. Né? É como uma pessoa disse para mim essa semana. A pior coisa que o homem faz é buscar casamento, é buscar unir-se a uma pessoa. E eu olhei na cara dele, né, pensando, mas você está no segundo casamento. Né? Se pensa assim, porque se uniu com outra pessoa. Então, uma outra coisa também, eu sou crente, eu sou de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, mas se tocarem no meu calo, eu não respondo. A pessoa não tem caridade, ela vive uma caridade falsa. Né? É uma piedade externa, mas é o que eu estou dizendo, internamente é uma contradição. Né? Ela vai até o ponto que é bom para ela, né? Até o ponto que está conveniente, que está confortável a ela. Mas a partir do momento que ela precisa morrer de verdade em prol do outro, ela não quer. Né? No máximo, por alguém da tua casa, é o que diz, né? As próprias Sagradas Escrituras. Morre por alguém da casa, alguém muito próximo. Mas é incapaz de morrer por alguém que não conhece. Se doar, o mínimo que seja. Eu vejo que a pessoa não é capaz de ceder nem mesmo um lugar na procissão para receber a comunhão. A paróquia aqui do meu bairro é assim. Ou você levanta primeiro que os outros, ou depois você vai ter que ir lá para o último da fila. Se você estiver no meio do
corredor ali no meio da igreja, você tem que ir lá pro último da fila, porque os que estão ali na procissão não é capaz de ceder o lugar para você, não. Você chegou agora, você vai lá atrás, né? Mas e aquela piedade, né? É terço na mão, é camiseta, enfim, é só eu, é eu e Jesus aqui. É igual uma situação ainda há pouco. É só eu e Jesus no mundo, né? O resto é resto. Né? E amar a Deus, né? Amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo. Faça para o outro o que você gostaria de que fizesse para você. É a realidade que eu tenho ontem dentro da missa. Que depois eu ainda fiquei me doendo, porque eu acabei essa forma mecânica, né? Como a gente se deixa levar, é levado às vezes por uma distração, alguma coisa. É uma onda mesmo que arrasta, que eu vivi essa função, que eu acabei de dizer, das pessoas que não cedem um lugar ao outro, né, na fila. E ontem eu passei por essa situação, né, que eu estava indo e tinha um casal em pé no banco no momento ali que eu passava e não fiz. E depois ainda fiquei, né, conversando com Jesus, como a gente, né, por uma distração, por uma vontade humana, né, por uma falsa piedade, às vezes, né, a gente se deixa levar, né, ao toque da boiada, né, ao movimento de forma em que a maioria assim está agindo. Né? Meio que inconscientemente a gente, né, todo mundo faz assim, eu vou fazer também. É uma coisa muito grave, é sério, porque não é a maioria, é exatamente os que poucos fazem. Né? Até os filhos da divina vontade eles são chamados a fazer o que ninguém faz. É até o contrário. Né? É chamado a fazer o que ninguém faz, por amor a Deus. Né? Por estar fechado a si mesmo e ver esta piedade. E isso aqui, ó, por falta de informação, por falta de conhecimento, por ignorância, né? Porque é o que tem sido ensinado na igreja. Né? Olha, toma aqui essas orações, recitem elas em casa, vêm todos os dias aqui à missa, como a pessoa lá que estava, né, dizendo. Né? E muitos ficam perturbados, né, quando não conseguem participar da missa aí, diariamente. O momento de adoração não consegue fazer. E fica frustrado, né? Com isso e aquilo, como se Deus só participasse da minha vida no momento em que eu estou na Santa Missa, no momento em que eu estou em adoração do Santíssimo, no momento em que eu estou lá no meu quarto fazendo minhas orações, ao longo do dia, nos meus afazeres, não. No meu trabalho, não. Na vida, com os afazeres em casa também, não. Né? Deus fica de lado, Deus fica à parte. Eu só entro na intimidade com Deus quando eu estou de joelhos, quando eu estou com o meu rosário, quando eu estou, né, com aquele livro grosso de orações de cura e libertação, né, recitando aquelas orações prontas e que é uma solução, mas da minha parte, o que está dentro de mim, né, o que verdadeiramente está aqui dentro, está oculto para mim. Né? Às vezes Jesus sabe, mas eu mesmo não exponho isso a ele. Né? É como uma situação de uma certa pessoa, né, que agora cismou que vai montar uma igreja, que né, vai montar uma igreja, que vai ser a
pastora da língua pipocada. Porque Jesus ama a todos e chama a todos. Né? Então, o que eu faço no meu particular não é separado da minha vida com Deus, que é o que ela não está entendendo. Né? Jesus divinizou todos os atos humanos, né? Todos os atos que realizamos lícitos, né? Que não é uma situação, uma condição de pecado, foi divinizado por Jesus. Então é vida, é como Ele. Temos que tomar consciência disso e é o que nos vem trazer o Deus do céu aqui está. Então, né? Deixado de lado, né? Afundir a nossa vida, a vida divina. Né? Deixar o pecado, a desordem de lado e viver divinamente, né? Santamente, honestamente, né? Abertamente a realidade, a verdade. Né? Não se contentar com orações prontas, né? Mas buscar cada um de nós essa intimidade com Deus, essa oração, né? Que brota do nosso coração, né? Não mais da experiência do não desprezando aqui, né, as práticas devocionais que foram trazidas por Jesus, né, que foram inspirações divinas, mas não usar isso como fim, mas como um meio, né, para fazer a nossa oração a Ele, né, a nossa busca a Ele. Né, nos serviços sacramentais. Agora me consagrei a Nossa Senhora, então eu uso uma cadeiazinha e está resolvido. Eu coloco um escapulário no pescoço, um véu na cabeça e estou dizendo, não são todos, não são todos, mas a grande maioria, né, vive assim. Eu mesmo vivi assim, né, e cheguei a um, né, na época em que se não fosse dada a comunhão na boca, eu não comungaria. E diante das situações, orientações que vinham, manda fazer o comunhão, né, para não receber Jesus em suas mãos, que são imundas. Né, a mão imunda, mas no corpo. E aí, eu achando meio estranho, né, fui conversar com o sacerdote a respeito. E foi exatamente o que ele falou, né, que resume tudo isso que está sendo dito aqui. Né, de que adianta grande piedade externa e o interior está cheio de desordem. Né, preocupemos em nos organizar interiormente e o exterior será um reflexo verdadeiro do que está dentro. Né, que elas são orientadas a ir para não ir para o inferno. A orientação que se recebe é essa: vamos rezar essas orações, vamos nos manter nesse posto para não ir para o inferno, para serem protegidas das tentações e ataques demoníacos, e dentre outras orientações. Mas o verdadeiro sentido de amor não é prática, né? Não é praticado pela maioria das almas católicas. Né? Eu não rezo porque eu Deus, eu rezo porque eu preciso ficar, né? Melhorar do demônio, melhorar do inferno. Ah, eu vou mirar o purgatório. Se eu acertar o purgatório, já tá bom demais. Que coisa.
né? O verdadeiro sentido do amor. Reza por Deus, rezo para me livrar das tentações, rezo para fugir das tentações do mundo, para o demônio não me tocar. E se acontece alguma situação, né, que eu suspeite que o demônio me tocou, que, né, eu saí do caminho, foi porque eu faltei com a oração, eu não rezei o suficiente. Né? Mas Deus que é Pai, não corrige seus filhos. Deus que é Pai, não corrige seus filhos. E até o que me chama muita atenção nisso hoje, né? É inadmissível para muitos se colocar nessa posição de filho. Né? A grande atenção é voltada para o servo, né? O escravo. Até na consagração, Nossa Senhora, não, 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 não vamos para filho, não. Nossa Senhora me tem como filho, mas eu me posiciono diante dela como esse escravo, esse servo inútil. Sim, somos um nada, mas humildade é reconhecer a verdade. Nossa Senhora era humilde como foi por reconhecer e viver a verdade. Imagina se ela fala hoje, não, 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 não. Eu não sou digna, né, de ser a mãe do filho de Deus, eu não posso. Né? Encontra outra pessoa. Claro que é aceitar os dons que Deus nos dá. É, uma pessoa também me aproxima, né? É, você vai fazer tal coisa para mim, mas eu vou pagar. Eu não aceito. Eu não aceito que você faça de graça, mas e se Deus, né, está te agraciando com essa graça? Vai recusar um presente, um dom que Deus está dando através? Isso é falta de humildade. Né? E até uma afronta contra Deus. Nesse sentido aqui sim, olhar, né? Ver só você e Jesus no mundo. Né? Aceitar de bom grado as coisas boas, mas também com o mesmo valor as coisas não tão boas. Então, continua. Falta o verdadeiro amor e temor e conhecimento verdadeiro de tudo o que Deus fez pelo seu povo amado. Falta o verdadeiro amor interior e conhecimento verdadeiro. Né? Não se busca conhecimento. Né? A pessoa se contenta com o que tem, com o que foi trazido. Né? Ela não vai atrás, ela não vai na fonte, ela não vai pesquisar. Ela vai no domingo, a missa e o evangelho que ela ouviu foi aquele ali, né? Saiu ali, acabou. Conhecimento verdadeiro de tudo que Deus fez pelo seu povo amado. E os fiéis não sabem qual a verdadeira postura interior para com o seu Deus. Jesus se sente cotidianamente sozinho no tabernáculo, almas frias e geladas. É o que ele sente se aproximar dele. Porque vai lá, Jesus, eu preciso disso, preciso daquilo, resolve isso para mim, resolve aquilo. Difícil lá em casa, tá doente, tá doendo, tá isso, tá aquilo, é desemprego, é um fulano de tal, isso e aquilo. Mas e saber se Jesus está querendo alguma coisa? Ninguém pergunta, né? Ó, Jesus, como é que tá isso? Eu tô precisando de uma coisa, o que eu posso fazer? O que queres que eu faça?
né? Não, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aquela situação lá em casa, Jesus não vai fazer. Jesus se sente continuamente sozinho no tabernáculo. Almas frias e geladas é o que ele sente se aproximar dele. Né? Indiferentes para com o sofrimento. Até vamos acreditar. Jesus não sofre, Jesus está ressuscitado, sentado em seu trono. Jesus não sofre. A condição, olhemos em volta e veja a condição da criatura humana. Jesus não sofre. Está de fato glorioso, sentado no seu trono. Né? E a preocupação de Jesus também é com os meus, vai da minha casa. A preocupação de Jesus é a minha situação, com a condição de toda a humanidade. E assim, diante disso, os meus problemas são nada diante dos problemas de Jesus. A minha dificuldade é nada diante da dificuldade de Jesus. Então, deixa a minha dificuldade, o meu problema, dar algum alívio a Jesus, alguma satisfação a Ele, né? A deixar de pedir coisas o tempo inteiro, né? Agradecer mais e pedir nada. Almas frias e geladas. É o que ele sente se aproximar dele. É a mesma pedra gelada onde ele é depositado no sagrado. Com a diferença, né, que pedra sempre foi pedra. Ali no escuro, não tem vida, não tem batimentos ali. Diferente da criatura humana, que é onde ele quer repousar, é onde ele tem que estar. Né, onde há, né, correspondência de amor, né, onde há ouvidos que ouvem, boca que falam a ele, né, que corresponde a ele, né, e que até esvazia-se de si para que ele lugar. Não vai ser os ouvidos dele, a boca dele, né, os olhos dele, os meus, os passos dele, as mãos dele na minha. Enfim, ele vivendo em nós. A partir do momento que renunciamos a nós mesmos, né, o meu problema, Jesus, é o nada. Né, assuma, Senhor, a minha vida, né, a fim de que, através de mim, vivendo na divina vontade, o Senhor venha ser o que quer, o Senhor venha a correspondência, né, em meus atos, através dos meus atos. Eu não quero mais viver a minha vida, a minha vontade, do meu jeito, né, com as minhas preocupações. Eu quero a tua vida, as tuas preocupações, as minhas dificuldades, meus problemas não são nada. Se tenho a ti, tenho tudo. Mas de uma forma verdadeira. Porque uma coisa que eu acho estranha até aqui, não sei se aí com vocês, acontece assim, na comunidade com vocês aí, mas eu vejo aqui até dentro de meus familiares mesmo, que são pessoas de oração, pessoas de igreja, conhecidos, que são até mesmo ministros da Cristina, que vivem apavorados, com medo do mal, com medo disso e daquilo, com medo de morrer, com medo de mil coisas. Né? Deus não tem poder algum e o demônio é super poderoso. Ele te toca com uma facilidade assim absurda. E Deus não pode fazer nada porque Ele é poderoso.
Assim como falava da falta de caridade, agora fala da falta de confiança, falta de abandono. Pode dar uma atenção demasiada para as trevas e a luz, como se não tivesse força alguma. Continuando orações que elas apenas rezam, na verdade, para pedir e pedir, sem dar sequer um verdadeiro bom dia de coração a seu Redentor. Resumo aqui o que eu acabei de dizer. Só preocupa consigo mesmo, mas com Jesus não está preocupado. Ele é um balcão de milagres e promessas. E sendo ele um banco, preciso pagar. E vou pagar com orações, rosários e novenas, tanto mais. E agora eu fiz, Jesus, fiz aqui, ó, o cerco de Jericó. Fui fiel os dias todos. E o pagamento onde está? O padre falou isso esses dias, terminou o cerco de Jericó aqui. Uma semana depois, na missa, o padre falou: Olha, meu irmão, minha irmã, talvez a tua bênção ainda não tenha chegado, mas ela vai chegar. Teu pagamento vai vir. Né? A partir que ela dizia, né? E Jesus é fiel a esse pagamento. Paga, paga. Às vezes demora um pouco, mas vem. Né? A pessoa se move por isso. Né? Então ele concede, né? A pessoa. Né? Então, em todas as ocasiões, se de fato, né? Trouxer um benefício para a alma, ele concede, sim. Deus é fiel. Né? Em sua vontade permissiva. Em sua vontade permissiva. Que eu lembro que agora tem uma situação em que o pessoal, né, rezava pelo pai, sobre, e alcançaram a graça. Né? E Deus, em sua misericórdia, assim permitiu. Mas, pelo demasiado apelo deles, assim, não foi de tudo bom, porque tinha que ver a condição desse pai. Né? Às vezes, o senhor de idade já, e às vezes precisava descansar, né? Preferiram manter ele vivo ali, né? Ficar em oração contínua, constante. Ele não partiu, mas ficou cheio de debilidades. E assim Deus permitiu, fazendo, de certa forma, a vontade da criatura. Mas quanto sofrimento, né? Porque ele pode ter que viver por conta do apego dos filhos. Né? Então, isso muito acontece, não deixa o outro partir. Né? Não devolve a Deus o que é de Deus. Olhemos para a situação do outro, a necessidade do outro, o sofrimento do outro. Né? Talvez você está jovem, mas o seu pai não. Ele já não aguenta mais. Está cansado. Cansado já de uma vida sofrida. Tudo que queria era descansar. Mas não, não, pai não pode me deixar, não pode, não aceito. Que Deus é esse que vai tirar meu pai? E eu digo que de gente da igreja, que está todo dia ali rezando. Não deixa Deus levar. Não, pai, você não pode ir embora, você não pode ir embora. Preciso de ti.
Deus nos ajude, né? Nos dê essa fé madura e saiamos desse catolicismo mecânico, que tudo é para mim. E eu, como está dizendo aqui, Deus é um balcão de milagres. E sendo esse balcão de milagres e promessas, o meu milagre vai chegar. As promessas vão chegar. Senhor, eu quero receber. A promessa não é que se eu rezar, tal coisa, tal, eu vou receber. Mas muitas das vezes, segundo o querer da criatura, não o querer de Deus. A fé delas se baseia em receber apenas por meio de novenas, promessas, obediência aos conselhos espirituais de forma meramente mecânica e esperam a recompensa. São apenas servos, oferenda de ação de fé e esperam o seu pagamento. Muitas vezes, pagamentos meramente usados apenas para fins terrenos, como saúde, emprego, proteção e etc. Que eu falei. Quer a solução de um problema para o seu conforto, usado apenas para fins terrenos, como a saúde. Que meu pai é melhor, então eu tenho que ficar cuidando dele. Tem que sair para trabalhar, como é que eu vou cuidar dele? Que restabeleça logo a saúde dele. O emprego, Senhor, eu preciso de um emprego. Preciso pagar as contas, preciso fazer as coisas. Eu tenho tantos problemas. Proteção, livrai-me do inferno, livrai-me livrai-me das tentações, tantas coisas. Mas nada em direção a Deus. Como lá nas 24 horas da paixão que Luísa vai dizer, basta ser, deixa que eu sofra um pouco e vós descanse. Não, quando vem um sofrimento, uma situação difícil, já põe, Deus em xeque. Onde está Deus? Onde está Deus? Eu rezo, eu sou isso, eu sou aquilo, e o demônio está me derrubando, o demônio está qualquer dificuldade é o demônio. Se o celular não liga, se é o demônio. Ela não pode fazer para provar o seu amor. Sim, alguma adversidade pode vir. Né? Ser interferência no sim, mas com permissão de Deus. Para provar uma pessoa outro dia. O demônio não pode se tocar, ele não pode tocar. Deus não permite que ele te toque. Ele não pode te tocar. A pessoa em desespero. Eu não lembro aqui o que eu disse a ela, mas depois ela ainda agradeceu. A pessoa de caminhada. Não sabia disso. Obrigado pela instrução. Não sabia. Não, o demônio só se já foi falando um monte de vezes. Está amarrado numa corrente, ele só se toca se você chegar perto dele. Sua vida é só murmuração, reclama de tudo. Nada tá bom. Não sabe agradecer nada. Você está se aproximando. E Deus aceita, assim com seus servos. Sim, como apenas servos. Não como que não podem Deus não quer, mas porque eles não aceitam. Como falava assim, não aceitam, não reconhecem, não ocupam essa posição de filhos.
não são dignos. De fato, não somos. De fato, não se for olhar por nós mesmos, não. Mas assumamos aquilo que Deus quer por nós. É o que o título do livro do céu, né? É o chamado de Deus à criatura, ao propósito para o qual foram criados. A que propósito fomos criados? A sermos filhos amados de Deus. E trabalhar em que sentido? A dar glória ao Pai e na salvação das almas. A fim de que os outros tomem consciência do que são e ocupem também esse lugar, né, de filho. Filho, não de servo, né? Mas para muitos é inadmissível. Filhos não vivem ordens mecânicas para com seu pai. Filhos não têm medo de serem atacados pelo inimigo, pois se o inimigo os alcança, este sofre, né? Este sofre e é rechaçado pelo amor verdadeiro do filho. Né? Esse filho não volta para o demônio, ele continua com o pai. Né? E aquele sofrimento é a ocasião de maior amor ao pai. Né? Porque só se ama porque se conhece. Não é apenas conhecimento teórico, é vida. Né? É vida na prática, experiência contínua. Eu conheço o pai também. Se ele permitiu tal situação, é que ele sabe que eu posso contar, porque não sou eu mesmo, mas é a força dele. Né? A alegria do Senhor é a nossa força. Dito isso na missa hoje. Né? E o que é a alegria de Deus? A nossa correspondência a Ele. Né? Aceitar as coisas como são, por amor. Como vai dizer aqui em Romanos 10, 14. Porém, como invocarão aquele em quem não tem fé? Né? Como invocarão aquele em quem não tem fé? Se eu não acredito, como eu chamarei para vir e não sei? E como crerão naquilo de quem não ouviram? A igreja não ensina. Não ensina no sentido próprio de entrar no começo. O conhecimento mais vasto está para os teólogos, né? Os seus padres exorcistas, né? A classe, a cabeça da igreja. Porém, também os escritos estão aí à disposição de todos. Alguns poucos não vão atrás, estão correndo atrás. Mas, de certa forma, também com um escopo demasiado. Né? E diante disso, não vamos, né, se deixar, né, esses leigos ocupando-se do rosário, das orações, devoções, né, evitando o pecado, já está bom. Né? Já está bom. Como se alcançarem o purgatório, já está de bom tamanho. De certa forma, alcançou-se a salvação. Mas no livro do céu, Jesus, né, tem um trecho que vai falar, ele fala com isso, que é uma grande dor. Ele não queria que existisse o purgatório, né, para preenchermos a nossa alma do amor a Deus e, né, que é o que se dá no purgatório, né, para preencher os vazios do amor, ou seja, o amor a Deus. Né, por conta de egoísmo, por conta de amor próprio, não nos
deixamos preencher esses vazios, né? Preenchemos com outros amores, né? Como disse o amor próprio, preciso, né, de forma urgente, né, a propagação do conhecimento desses escritos da carreta, né, e a colocação deles em prática na nossa vida. Né? Continuando aqui, são formas e mais formas, receitas diversas, fórmulas prontas, receitas prontas, orações prontas, diversas, né, para tudo quanto é ocasião e circunstância. Porém, a pessoa sente a fé nesses conselhos e rituais, com a alma vazia de compreensão real da necessidade de entender como funciona isso no campo espiritual. O que Deus fez para que ela pudesse receber essas graças e méritos dados por Jesus. E muitas das vezes nem se preocupa. A graça chegou, agora vamos viver, né, o uso dessa graça. Mas a compreensão real, que a necessidade de entender como funciona isso no campo espiritual, né, o que se deu, o que Deus fez para que ela pudesse receber essas graças e méritos dados por Deus. A pessoa não quer saber, não tem interesse, né? O importante é que chegou, né? Eu trabalhei e recebi, né? Eu recitei as mil e uma fórmulas aqui, né? E recebi. Estamos num tempo que devemos sair dessa vida de mecanicidade, né? De buscar o conhecimento verdadeiro, o conhecimento profundo, né? A intimidade com Deus, né? E buscar realmente absorver o amor de Deus na íntegra e aprendermos a reconhecer sua presença e sabermos verdadeiramente olhar somente para Ele e seu amor, esquecer de si mesmo, dar a primazia a Ele, compreender sua bondade e pararmos de apenas seguir fórmulas prontas e métodos para estarmos no estado de graça, sem entender a graça, né? Seguir, né? Pararmos de apenas seguir fórmulas prontas e métodos para estarmos no estado de graça, sem entender a graça. Então, manter no estado de graça, confessando toda semana, rezando o texto diariamente, o rosário diariamente, indo à missa diariamente, né? Fugindo do pecado, mantendo o estado de graça. Senão o demônio me toca, senão eu perco a graça, eu perco a bênção, eu perco o emprego, eu perco isso, o demônio faz um estrago. Mas e o amor a Deus? Né? Preciso fazer o amor a Deus. Né? Por amor a Deus. Tem santos que entenderam essa realidade. Né? E que esses pontos são desprezados. Né? Foi Santa Teresinha mesmo que quis ir para ser ela lá a única a amar a Deus. Né? Então a gente está disposto a qualquer coisa por amor a Deus. Né? E não, meu Deus, é a situação que não, ai, chato, é tão doloroso. Né? Não pode ser de outra forma. Né? Então é Deus que tem que caber na vontade da criatura, não a criatura que tem que cumprir, né? Impor condições a Deus. Né? Como eu dizia, a gente reza para nos fundirmos à vontade de Deus. Estamos no estado de graça, entendendo, né, a graça, o que corresponde a ela,
né? Não é só, né, doçuras. Haveremos também de passar por amarguras, mas com mesmo, o mesmo firmamento, né? Deus não nos abandonou quando estamos passando por isso aqui. Assim como também Jesus passou por tantas coisas, o Pai não. Ah, mas lá na cruz, sim, para com Jesus não houve misericórdia. Não houve misericórdia. Estava, né, redimindo a criatura. Porém, da parte da criatura, Jesus sempre está com ela, está fundida a ela. É ela quem se afasta dele, né? Deixa de olhar para ele e passa a olhar para o inimigo, para as trevas. E às vezes, por preguiça, não busca a luz. Você fica ali amassando barro, mas Deus é bom demais por ter permitido esse sistema mecânico de fé. Porém, ele ainda espera os verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade, né? Que não vivem nesse mecânico, mas verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, e não meros especialistas em criar mais formas de orações e receitas de métodos espirituais mecânicos. Não precisa criar mais nada. Mecânico não. É preciso o conhecimento aí dos 36 volumes do livro do céu, onde são os excessos do amor de Deus, né? Os conhecimentos divinos. E a partir daí sim, né, orientar a nossa vida para uma vida íntima com Ele, né? E não só unido a Ele, mas fundidos a Ele, né? A sermos essas hóstias vivas, essa morada divina, né? A nos posicionarmos aquilo a qual fomos criados, a filhos, a dar glória ao Pai, e a salvação, trabalhar aqui na salvação, não apenas salvação, mas santificação das almas, né? Aquilo que fomos criados para ser, criaturas divinizadas, né? Seres divinos com Deus, é que não desvalorizamos tudo isso, as devoções, as novenas, os rituais, o poder dos sacramentais, dos sacramentos, as orações ensinadas por santos, devoções ensinadas por a santos, foi sim ensinado e incentivado por Jesus. E tudo foi um caminho, né? Um meio, um crescimento para chegar nesse ponto que estamos hoje, né? O terceiro Fiat, né? O Fiat da santificação, né? Devido à dureza dos corações e à tamanha ignorância das almas apegadas à matéria, né? Que foi necessário, né? O grande valor que se dá à cadeiazinha de Nossa Senhora, né? A pessoa vai fazer a consagração, a primeira coisa que ela corre atrás é da cadeiazinha de Nossa Senhora, né? Devido à dureza dos corações e à tamanha ignorância das almas abrigadas à matéria, como está dizendo. Não desvalorizamos tudo isso. As devoções, as novenas, os rituais, o poder dos sacramentais, né? O escapulário, dos sacramentos, né? As orações ensinadas por santos, devoções ensinadas por Jesus, os santos. Tudo foi sim ensinado e incentivado por Jesus, claro, mas por vontade permissiva dele, porque por conta da dureza dos corações e a tamanha ignorância das almas apegadas à matéria. Essa semana eu cheguei no trabalho e a pessoa estava dizendo que a igreja católica é muito sem graça. A missa é sem graça, não tem animação. Eu sou muito mais a oração que a gente vai em determinado lugar
né? Que é mais animado, isso, aquilo. A pessoa vive os sentimentos, sensações, né? Aquilo que ela pode tocar. Né? É o que grande parte diz, eu vou lá, eu toco em meta, eu faço isso e aquilo, eu sinto forte a presença de Deus. E já na missa, né, católica, que não tem palma, não tem palma, não tem música animada, não tem nada, aquela coisa, né, sem graça, eu não sinto nada, eu não gosto, eu não gosto. Né? A pessoa vive de sensações, de sentimentos. Né? E fé não é sentimento, é fé, é fé. Foi necessário por muito tempo esse estilo de espiritualidade mecânica, porém o próprio Jesus agora se manifesta através de seus próprios místicos católicos, e uma delas, serva de Deus, Luísa Picarreta, explicando que acabou esse tempo de rituais mecânicos. Agora ele trouxe no livro do céu 36 volumes de conhecimento sobre a história divina de sua vida e vontade. Né? E cadê a divulgação deles na igreja? Até dizem, né? Revelação particular, precisa acreditar. Ou seja, o Jesus falou só, né? Para Santo Agostinho, Santo Tomás, só com eles, ó, conversa. Né? Hoje em dia não fala com mais ninguém. A Luísa fez o que fez 100 anos, né? Do falecimento, da partida dela. Né? E cadê os inscritos? Cadê a divulgação deles? Porque os padres não querem gastar tempo, né, estudando isso para poder vir ensinar aos leigos. Vai dar muito trabalho assim. Eles não têm nem interesse, eles querem o milagre, eles querem a cura, eles querem missa de cura e libertação. Né? Se tem uma missa de cura e libertação, importante, se é alguma formação, catequese, não aparece ninguém. Né? A verdade é essa que quantos estão aqui estudando esses inscritos e quantos são os inscritos, né? E que acordam de madrugada para rezar o rosário. Que eu quero o meu milagre, eu quero a minha bênção, eu quero a minha graça. Como dizia o Jericó, que houve aqui nesse corte na matriz. A missa era às 7 horas da noite, eu fui na missa das 3 horas da tarde e já não encontrava lugar para se sentar. As pessoas vieram de outra cidade, já passaram de tempo da igreja, guardar o seu lugar, porque era o último dia de ser de Jericó, que precisavam receber o pagamento, né? Tinha que receber o pagamento. Veio fielmente os dias todos, hoje no último dia não podia perder, porque é dia do pagamento. Né? Servos ocupando o lugar, o posto de servo, não por desconhecimento, né? Ignorância, né? E amor. Né? Aqui, ó, a história divina de sua vida e vontade. Né? Vida e vontade de Jesus. E aguarda que todos os seus filhos alcancem esse conhecimento, conhecimento a fim de ocuparem, né, de filhos que são, né, e vivam uma nova santidade, uma vida espontânea, verdadeira, de paz e sobriedade espiritual, verdadeiros filhos de Deus, amantes do seu Pai celestial, né, que sabem defender a fé diante até mesmo do sem nenhum medo ou reservas, né, que sabem defender a fé diante até mesmo do próprio demônio,
sem nenhum medo ou reservas, né? Sabe que o demônio não é nada que nada pode, que o poder que ele tem é a própria criatura que entrega nas mãos dele de bandeja, né? Abrindo brechas para ele vir e fazer o estrago. É a criatura quem dá, e ele mesmo tem poder, né? Todo dom vem de Deus, toda a graça, né? A força é de Deus, que a força ele tem. Tanto é que a mesma conversinha dele lá no Éden é até hoje. Não tem novidade. Não tem novidade alguma. É a mesma conversinha. A criatura que é, né, boa e segue a conversinha dele. E essas verdades, o que vai fazer? Vai nos formar, né, a essa condição de filhos, não mais de servos, né, bastardos, mas filhos de um Pai celestial, um Pai divino, né, filhos corajosos, cheios da vida divina, transformados por Deus e sua divina vontade que reina neles. É aquela mesma condição que Deus Pai disse a Jesus: este é meu filho amado, a quem ponho tudo em meu agrado. É, é alcançarmos essa condição e assim não vivendo mais por nós mesmos, por nossa vontade, por nosso livre-arbítrio, mas com a vontade divina, a vontade de Deus. Então, aqui, ó, alguns trechos do livro para falar, né, sobre esse catolicismo e o que Jesus espera de seus filhos. Vai dizer: filha, gente que se diz devota, olha quantas ofensas me fazem, mesmo nos lugares mais santos, ao receber os mesmos sacramentos. Em vez de sair purificados, saem mais enlameados. Ah, sim. Quanta pena dava Jesus ver pessoas que comungavam sacrilegamente, sacerdotes que celebravam o santo sacrifício da missa em pecado mortal, né, por costume, e alguns dá horror dizer por fins de interesse. Oh, quantas vezes meu Jesus me fez ver estas cenas tão dolorosas. Quantas vezes, enquanto o sacerdote celebrava o sacrosanto mistério, Jesus é obrigado a descer, porque era chamado pelo poder sacerdotal às mãos do sacerdote. Se vinha aquelas mãos que gotejavam podridão, sangue, ou estavam sujas de lama, a conta com compaixão o estado de Jesus, tão santo, tão aquelas mãos que davam só de olhá-las. Parecia que Jesus queria fugir daquelas mãos, mas era obrigado a permanecer até que se consumissem as espécies do pão do bem. Foi uma pessoa me dizia, né, que ela ficava admirada com o fato de determinadas. Era até numa cidade vizinha, ele vinha para cá, né, porque na cidade pequena todo mundo conhecia. Aí ele vinha para cá, para os bares daqui. Ele e mais duas pessoas. Né? Sempre que esse meu amigo saía, encontrava com ele nos bares. Né? Padre, sacerdote, equívoco muito grande. E ele mesmo, ele não participa da igreja. É essa pessoa. Ele mesmo ficava, né? Achava estranho. Não, não dá para seguir as duas coisas, ele mesmo disse. Tanto que chegou um ponto que o padre pediu dispensa. Né? Não lembro se ele pediu dispensa ou ele foi dispensado. Né? Por conta dessa vida dupla, né? Por conta dessas mãos imundas, cheias de poder. Né? E aqui, né, estava ele sempre, diariamente, né,
continuamente nos bares bebendo com dois outros homens, que ai das coisas que estamos ouvindo e vendo, principalmente aqui na minha cidade, como tem sido as coisas, né? E eu não é, é triste pensar uma coisa dessa, mas é o que acontece, pelo menos aqui na minha cidade. É, infelizmente, padres têm essa vida promíscua. Ah, que horror! É o que se vê aqui, né? De fato, é um horror mesmo. É algo que não deveria acontecer aqui ainda de si. Né? O meu pai é zelador do banheiro aqui na praça e já chegou a falar para sacerdote. Olha, padre, se eu pegar o senhor com coisa errada aí dentro, eu vou trancar o senhor aí dentro. Faz isso com as pessoas, né, que vão usar o banheiro público, né, como hotel. Né, ele prende as pessoas lá e chama a guarda. E, dada a situação, ele falou para o sacerdote, se eu pegar o senhor com coisa errada aí, eu vou trancar o senhor. Então, que situação, né? Essa situação se ter com o outro sacerdote que vivia aqui nos mais bebês. Ou que se acostuma tanto que já não esconde mais. Então, enfim, às vezes, enquanto eu permanecia ali com o sacerdote, ao mesmo tempo vinha apressadamente a mim e lamentava-se. Jesus ia até Luísa, enquanto permanecia ali com o sacerdote, ao mesmo tempo vinha-se apressadamente a mim e lamentava-se. E antes que eu dissesse, ele mesmo me dizia: Filha, deixa-me derramar em ti, porque não posso mais. Tem compaixão do meu estado, que é demasiado doloroso. Tem paciência, soframos juntos. Esse do volume 1, agora no trecho do volume 2, trecho 23. Jesus fala da cruz, lamentos das almas devotas. Jesus continuou por outros dias manifestando-se do mesmo modo, não querendo separar-se de mim. Parecia que aquele pouco de sofrimento que tinha derramado em mim o atraía tanto que não sabia estar sem mim. Esta manhã derramou outro pouco de amargura de sua boca na minha e depois disse. Ele não queria derramar, né, aquele pouco de sofrimento que tinha derramado em mim o atraía tanto que não sabia estar sem mim. Jesus não tem com quem desabafar, né, as suas dores. Como diz lá em cima, né, as pessoas acham que Jesus não sabe que ele está glorioso no seu trono. Aí ele não tem problema algum. É que não tem nada a ver com a condição da criatura. Ele está indiferente. É claro que não. Se as criaturas estão precipitadas no inferno, como que ele não está sofrendo? Eles são partes dele. Então ele vinha e derramava a Luísa. Abafava com ela. Derramava suas amarguras nela. Ela co-participava dos dores dele. Então ela vai continuar. Esta manhã derramou outro pouco de amargura de sua boca na minha e depois me disse: A cruz dispõe a paciência. A cruz abre o céu e une o céu e a terra, isto é, Deus e a alma. A cruz faz isso, o sofrimento nos faz isso. A virtude da cruz é potente e quando entra em uma alma tem a virtude de remover a ferrugem de todas as coisas terrenas. Você se vê no hospital, jogado naquela cama que você vê que não tem nada mais a fazer. Ali não tem pobre nem rico,
não tem orgulho, né? Tudo cai pro chão. Aquele que se acha grande coisa, se vê como de merda, incapaz de qualquer coisa, incapaz de se limpar. Né? E aquela pessoa que andava com o nariz empinado, pisando as pessoas, né? Indiferente com o sofrimento, né? Se achando melhor que o. Ali cai a máscara, ali vem a verdade, né? A virtude da cruz remove a ferrugem de todas as coisas terrenas. Não só isso, senão o que dá o tédio, o fastio, o desprezo das coisas da terra, e em troca lhe dá o sabor, o agrado das coisas celestiais, mas por poucos é reconhecida a virtude da cruz. Por poucos é reconhecida, por isso a despreza. Por isso a despreza. Quem pode dizer quantas coisas compreendi da cruz enquanto Jesus falava? São duros, né? E nem estando ali na miséria, né? Na cruz, não se dobra, não se compra. Né? Muitos, ao ver a pessoa naquela condição, né? Aqueles que reconhecem a cruz ficam admirados. Nossa, como que essa pessoa, né? Em fase terminal do câncer, ela está sorrindo, está feliz, está isso aqui, porque ela encontrou, reconheceu, reconheceu a virtude da cruz, né? Que imprime Deus à alma e a alma em Deus, né? Que faz cair por terra toda a ferrugem. Né? O falar de Jesus não é como o nosso, que se entende pouco se diz, mas uma só palavra deixa uma luz imensa, que, dominando bem, fazer estar ocupado todo dia em profundíssima meditação. Porque as pessoas não querem, né? Gastar tempo meditando para conhecer, né? A ponto desse conhecimento se vida em nós, né? Essa virtude da cruz impregnasse em nós. É por isso que, se eu quisesse dizer tudo, eu prolongaria demasiado e faltaria o tempo para fazer. Depois de um pouco, Jesus voltou, mas um pouco mais aflito, né? Que já estava ruim, ficou ainda pior. Eu rapidamente lhe perguntei a causa, e Jesus me fez ver muitas almas devotas e me disse, né, a aflição de Jesus é causada pelas almas devotas, né? Ou seja, conhecendo, ou menos era para estar conhecendo a verdade, não a vivem, né? Mas vivem desesperadas, né? Desconfiadas de Deus. Volta ainda mais aflito, né? E eu rapidamente lhe perguntei a causa. Jesus me fez ver muitas almas devotas e disse, minha filha, o que olho em uma alma é quando se despoja da própria vontade. Então minha vontade a investe, a diviniza e a faz toda minha. Olha um pouco para estas almas. Dizem-se devotas enquanto as coisas vão à sua maneira, né? Sei lá em cima. Eu sou de Deus, eu sou da igreja. Eu vou contar tudo na hora que der. Eu não respondo por mim, né? Enquanto as coisas vão à sua maneira. Depois, uma pequena coisa, se não forem longas as suas confissões, se o confessor não as satisfaz, perdem a paz e algumas chegam a não querer fazer mais nada, né? Muda de igreja, vai para outra paróquia, até mesmo não muda, né? Abandona a igreja católica, né? Isto diz que não é minha vontade que predomina, mas a delas, que ela reza para fazer a vontade delas e não para elas, né? Aderirem à vontade proposta de Deus. Né? Então, acredite em mim, minha filha.
Você errou o caminho, porque quando eu vejo que você realmente quer me amar, eu tenho tantas maneiras de dar a minha graça, né? Tenho tantas maneiras de dar a minha graça. Você errou o caminho, porque quando eu vejo que você realmente quer me amar, eu tenho tantas maneiras de dar a minha graça. Né? Se o padre sai da paróquia, a pessoa né, quer ir lá para onde o padre foi. Mas Jesus quer dar a graça dele, a fim de que você não tenha o padre no lugar de Jesus, mas que Jesus tenha sempre o seu coração. Você não tem que ir na missa, né? Por causa do padre, você tem que ir por causa de Jesus. Né? Então é providência divina que esse padre seja transferido, porque a mente de você tem tantos outros que está no mesmo conhecimento. Ah, se não for padre fulano de tal, nem vou na missa. Eu vou na missa de horário tal, porque é o padre fulano de tal. E eu tomo a Eucaristia das mãos do padre fulano de tal. Quão triste era ver Jesus sofrer por esse tipo de gente. Como Jesus sofre por esse tipo de gente, almas devotas, que fazem as coisas do seu agrado. Quando vem alguma perturbação, elas deixam de lado e até abandonam. Eu procurei como padecer quando pude, assim, o outro redondo, volume 2, trecho 24. A humildade dá a certeza dos favores celestiais. Esta manhã tive receio de que não fosse Jesus, mas o demônio que me enganar. Então Jesus veio, vendo-me como este temor, disse: a humildade é a certeza dos favores celestiais. A humildade veste a alma de tal segurança que as astúcias do inimigo não penetram dentro. A humildade põe a salvo todas as graças celestiais. Tanto que onde vejo a humildade, faço correr abundantemente qualquer tipo de favores celestiais. Que a criatura não põe resistência, não fica, não posso isso, Senhor, sou antigo, mas aquela né, o suposto. Por isso não queira preocupar-se por isto, senão com o simples olhe sempre em seu interior, se está investida pela humildade, e de todo o resto não se preocupe. Né? A humildade é viver a verdade, acolher a verdade. A verdade é, não sou um servo, sou um filho, onde rezamos cada Santa Missa, cada rosário, cada oração, o Pai é nosso, o Pai é nosso, somos herdeiros, filhos, amados de Deus, não servos. O servo não conhece o patrão, o filho conhece como comer na mesa. Depois fez-me ver muitas pessoas religiosas, e entre elas sacerdotes também de santa vida, mas por quanto bons fossem, não havia neles esse espírito de simplicidade para crer nas tantas graças e nos tantos diversos modos que o Senhor tem com as almas. Já não havia esse despojamento, né, de si, esse abandono em Deus. E Jesus me disse: eu me comunico aos humildes e aos simples, porque logo creem em minhas graças e as têm em grande estima, ainda que sejam ignorantes e pobres. Ainda que sejam ignorantes e pobres, têm em grande estima as graças de Deus. Mas com estes outros que você vê, são muito relutantes, né, que não se esvaziam de si, já são os donos da verdade, né, possuidores de todo conhecimento. E é o que dizem, né? Ah, isso são revelações particulares, não precisam acreditar nelas.
passo que aproxima a alma a mim é o crer. Então acontece que estes, com toda a sua ciência, doutrina e até santidade própria, nunca por algum raio de luz celestial, isto é, caminham pelo caminho natural e jamais chegam a tocar, nem sequer por um momento, o que é sobrenatural. Está assim, né? Santo Tomás, Santo Agostinho, o santo da igreja, parece que tomou o lugar de Jesus. Né? A prioridade agora é Santo Tomás, Santo Agostinho. Para ser um homem do culto na igreja, eu tenho que estudar esses escritos. Os das mistas aqui é dispensável, que são revelações particulares, então não precisamos acreditar. Então, o que o próprio Deus disse através de seus ministros, né? Revelação particular não precisa acreditar, mas um pensamento filosófico, né? Uma experiência, né? Que os santos tiveram prioridade. Dão-se mais crédito aos escritos dos santos do que o que o próprio Deus disse, né? Diretamente ao místico. Né? Diante dos livros tão lidos hoje, o que está mais em alta são livros dos místicos, né? Ou livros de santos doutores. Né? A palavra de Deus, a palavra direcionada a Deus, especulando conhecimento divino, conhecimento de Deus, ou a verdade nua e crua que Jesus revelou ao Cristo, ao místico. E não acolhem, não aceitam isso porque por falta de humildade, simplicidade. Como falou a esta serva, né, tão pobre, tão humilde, tão lá daquela cidadezinha, né, de Corá. Esta é também a causa que no curso de minha vida não houve nem sequer um douto, um sacerdote, um poderoso em meu seguimento, senão todos ignorantes e de baixa condição, porque quanto mais humildes e simples, são mais fáceis a fazer grandes sacrifícios, porque não valorizam demasiadamente o que tem, né? A bagagem, conhecimento que adquiriu. Né? Pois Jesus disse, né? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, então sua cruz cada dia me segue. Deixar tudo, como de hoje até, né? Do amigo, né? Deixa tudo. O que de mais precioso você tem? O conhecimento que você adquiriu, a faculdade de teologia, isso, aquilo, né? O mestrado, doutorado, deixa tudo. Esvazia-se e enche-se de mim, de minhas verdades, né? Diretamente. Foram dadas a ação de Deus nos 36 minutos. Imagina se na criação o homem já estivesse lá para dar palpite, né? Que Deus, como Deus deveria essa, né? Não ia sair nada. Mas diferente, né? Deus fez o homem por último já. Enfim, a terra estava vazia e Deus diz: faça a luz. E a luz se fez, e assim todas as outras coisas. E entregou tudo, inclusive a sua divina vontade. E o homem quis inovar. Vamos fazer isso aqui diferente. Vamos dar uma incrementada. Vamos deixar a nossa marca, o nosso legado. E deu no que deu. Colhemos frutos amargos disso.
até hoje. Muitas das vezes na nossa vida trilhamos o mesmo caminho. Então despojamos de nós mesmos e vivemos a vontade de Deus, os desígnios dele, totalmente abandonados, confiantes, entregues a ele. Entregamos a ele a nossa vontade, para que vivamos com a vontade dele, não mais brecha e abertura para o pecado, para as trevas, para aquilo que não corresponde à vida divina dele. Vivemos o propósito para o qual fomos criados, a sua imagem e semelhança. Amém. Deus abençoe a todos. Pai, Filho e Espírito Santo.